Fala nação, boa noite, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Vamos falar um pouquinho aqui do jogo de ontem, vitória do Flamengo 3-1 sobre a equipe do Atlético Paranaense, que veio com muitas reservas, né? O Flamengo também desfalcado de alguns jogadores, alguns outros retornando durante o jogo. E, e o Flamengo conseguiu uma vitória importante, né? É o típico do jogo que o Flamengo não pode perder mais, não pode se dar ao luxo de perder ponto, com todo respeito aos adversários que o Flamengo está enfrentando, mas tendo em vista dos pontos que nós já perdemos no campeonato, esses jogos que o Flamengo está fazendo no Rio, pegou o Atlético Paranaense agora, vai pegar o Vasco domingo em São Januário, sábado, né? E depois o Goiás terça-feira no Maracanã. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder esses pontos. O Flamengo vai ter que ganhar os 3 jogos, mesmo porque o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, com 27 pontos, está numa crescente, está jogando muito bem. É um time intenso, é um time com a cara do Sampaoli, é um time que está disputando somente o Campeonato Brasileiro. Então isso aumenta o desafio do Flamengo, que ainda está em outras 2 competições. O elenco não vai ter tempo de descansar, né? A gente vai ter que fortalecer esse entendimento aí da postura tática do time. E quem entrar vai ter que dar conta do recado. O ano do Flamengo vai ser essa correria e despontou o Atlético Mineiro essa semana como realmente um candidato muito forte ao título, mas eu tenho para mim que o Flamengo fez um investimento no elenco justamente para poder continuar com essa competitividade, continuar vencendo. Me parece que o elenco teve uma mudança muito grande, especialmente de postura, depois daquele 5-0 contra o Del Valle, e depois de todo esse problema com a Covid-19, né? O elenco parece estar mais unido, pelo menos isso. O Flamengo já jogou um pouco melhor nas últimas partidas, né? Vem gradativamente melhorando o futebol, mas acima de tudo é um time com pegada, é um time que está mais competitivo, né? E possivelmente o Domi vai estar à disposição na beira do gramado na próxima quarta-feira. Ele retornou hoje, né? Depois de tratar a Covid, ele testou negativo e vai voltar à beira do campo, né? O Flamengo pega o Sport quarta-feira, 7 horas da noite, né? 7h15. Né? É um outro jogo que o Flamengo não pode perder ponto, como eu falei. O Sport vem numa crescente, é o quinto colocado do campeonato, tem um time competitivo e o Flamengo vai ter um desafio muito grande, porque vai estar desfalcado dos seus dois, para mim hoje são os principais jogadores do Flamengo, do elenco, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os dois na seleção, né, dos seus países, e ainda o Flamengo não vai contar com o Isla, né, e o Rodrigo Caio. Então, assim, eu tenho para mim que o Flamengo vai ter que se reinventar nesse jogo, a título de criatividade no meio-campo, um cara que ele consegue fazer a bola pensar um pouco mais o jogo, né? O Arrascaeta tem essas características e o Flamengo vai ter que jogar de uma forma um pouco mais diferente. A verdade é essa. Eu tenho para mim que o Thiago Maia volta para o time. Eu não consigo acreditar que o Thiago Maia fique fora desse time. Eu não sei se o Flamengo, se a comissão técnica vai optar por colocar 3 volantes nesse jogo. Jogava com Arão, Thiago Maia e Gerson, e lá na frente o Bruno Henrique, Pedro e mais alguém. Não sei quem. Eles podem optar, eles podem botar o Diego ali na frente, como um meio armador, e botar os dois na frente, né? Bruno Henrique e Pedro. Eles podem optar por jogar com 2 volantes, Thiago Maia, Gerson, Diego, um pouco mais centralizado, e botar 3 atacantes lá na frente, Bruno Henrique, Pedro e Michael. No último jogo ele optou pelo Vitinho, mas o Vitinho não jogou muito bem, né? Infelizmente o Vitinho ele tem essa insegurança, eu não sei, parece que ele sente um pouco o peso da responsabilidade dele em campo e eu sempre fui fã do futebol do Vitinho, sinceramente. É um jogador, bate bem com as 2 pernas, tem velocidade,
tem inteligência, mas eu não sei o que acontece, que tem uns jogos que ele simplesmente apaga. Ele ele não consegue fazer uma partida consistente ou ter uma sequência de partidas, assim, 5 partidas seguidas que fala assim, caramba, o Vitinho vai pleitear uma vaguinha nesse time aí. Ele nunca conseguiu produzir dessa forma. Por isso que foi o eterno reserva e quando entra ele não dá conta do recado. É uma coisa impressionante. E o Michael também tem entrado nos jogos e também não tem dado conta do recado. Me parece um jogador que às vezes demonstra aquela característica de peladeiro, meio irresponsável, mas tem muita gente que elogia a irresponsabilidade, mas a irresponsabilidade também no futebol ele tem que ter um certo limite, ele tem que pensar no coletivo, ele tem que tocar a bola quando tem que tocar. Às vezes o Michael ele leva essa questão da irresponsabilidade, do drible o tempo inteiro, muito acima de tudo e acaba ele mesmo se enrolando. E aí a gente não consegue ter confiança no futebol do Michael, então essa vaga na frente fica aberta. Poderia ser o Pedro Rocha está voltando ao time, né? Há uma opção agora para a próxima quarta-feira, mas ao mesmo tempo é um jogador que vem de lesão, muito tempo de inatividade. Eu não sei se a comissão técnica vai optar por colocar o Pedro Rocha de titular. Eu acredito que ele vai colocar o Michael ou o Vitinho novamente nesse ataque, né? Caso ele opte por jogar com 3 atacantes. Então, assim, o Flamengo tem algumas opções táticas aí para poder jogar contra o Sport e tem totais condições de vencer, né? Eu acho que o importante é você manter, por exemplo, a zaga. Vamos pensar, o Rodrigo Caio não joga, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique voltaram, mas nós temos uma dupla de zaga que está jogando muito bem, né? O Noga e o Natan têm dado conta do recado, têm jogado muito bem. E aí, como é que você barra? Como é que você tira para colocar 2 zagueiros que vinham numa péssima fase, né? É complicado a situação da comissão técnica. Na minha opinião, deveriam manter os 2 garotos para esse jogo contra o Sport, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Isso se sustentar. Porque esses meninos, apesar de estarem jogando muito bem e estar sendo muito elogiados, a gente sabe como funciona a cabeça do torcedor. Na primeira falha, num momento difícil, a torcida tem que ter cabeça no lugar para poder dar força para o jogador, né? Eu acho que tem que ser mantido. Noga e Natan estão jogando muito bem, né? Mas se em algum momento falhar, se acontecer um problema, a torcida tem que estar ali para apoiar os garotos, né? O Neneca deve continuar no gol. O Neneca, para mim, já é o segundo goleiro do Flamengo. Quiçá o primeiro goleiro, pode buscar uma titularidade aí se o Diego Alves não renovar com o clube, né? Acho que já está até passando um pouco do prazo aí, do tempo, né? O Diego Alves, não sei se ele pretende ficar, mas eu estou totalmente seguro. O Neneca fez uma outra partida excelente. Tiveram algumas críticas para o jogo dele com os pés, mas isso é uma evolução do jogador, é a característica, né? Para mim, o mais importante é quando o cara consegue abafar uma bola, quando o atacante sai na cara do gol, como ele fez. Bolas cruzadas na área, ele sai com muita segurança, sempre um goleiro alto, muito rápido, tem presença de área ali. Então não tem motivo nenhum para tirar o Neneca desse time, né? Eu acredito que o Flamengo vá com o Mateuzinho na lateral direita. Eu acho que o João Lucas ainda está machucado, lesão muscular, né? E na lateral esquerda deve ser o Felipe Luiz, que entra nesse time. Então, assim, o importante, o Flamengo precisa somar esses pontos, né? Que nós perdemos muitos pontos nas últimas rodadas, por muita desatenção, aquele descompromisso, parece que o time não estava ligando muito. A gente perdeu muitos pontos importantes no começo do campeonato. Então a gente não pode se dar o luxo de perder pontos. A gente já ganhou ponto do Atlético Paranaense ontem. A gente tem ganhado o Sport, tem ganhado o Vasco sábado, tem ganhado o Goiás terça, porque assim, se não tiver essa sequência, que alguns times vêm tendo, como o Atlético Mineiro vem tendo essa sequência de vitórias, o Palmeiras venceu o Ceará aos trancos e barrancos, mas venceu, né? Apesar da torcida não estar gostando muito do estilo do jogo do Palmeiras, mas é um time que vem ganhando, não perde, né? Ou empata ou ganha, mas está ali na briga. É um time que tem elenco, acho que vai brigar pelo título até o final, apesar das críticas. Mas eu penso também que o Flamengo tem que estar bastante ligado aí. O Sport é um adversário perigoso, tem toda uma questão histórica também envolvendo o esporte.
Então eles sempre vêm motivados para pegar o Flamengo, então a gente tem que ter toda a atenção do mundo para poder fazer essa partida, né? E sair com os 3 pontos e continuar a caça do Galo, né? E mais lá na frente a gente está em plenas condições de brigar por esse título, né? Esses jogos no Rio a gente não pode abrir mão. E é isso que vai manter a gente na briga pelo campeonato. Então é isso, nação. A gente volta com outro vídeo com pré-jogo, falando um pouco mais da escalação no dia do jogo. Saudações.